Boa noite mais uma vez, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E muito bem-vindos. E muito bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos a nossa continuação no nosso tema, que é sobre a passagem do sonho, que é o capítulo 18. Passagem do sonho, o despertar também, o iluminação, a volta da consciência ao céu, são tudo termos que descrevem nós voltarmos em consciência a nossa condição natural, tal como Deus nos criou. Então, é inconsciente junto a Deus. Então, é essa passagem do sonho, e a gente já viu na segunda-feira sobre a base do sonho, onde Jesus comparou, fez uma comparação dos sonhos noturnos com o fato de nós também estarmos aqui aprisionados num sonho, que assim como no sonho noturno a gente sonha fazendo vários personagens, mas se identifica só com um, tem uma identificação ligada a um. Nós aqui também, nós somos um único sonhador, é uma mente sonhadora, mas nós sonhamos que somos bilhões de consciências e só temos consciência cada um de uma única parte dessas, cada um da sua individualidade. Então, são consciências, mas consciências individuais que estão sendo projetadas ou sonhadas da mesma fonte, que é da mente, da mesma mente. Então, daí a nossa unicidade, inclusive no sonho. E é por isso que também que o perdão é devido ao sonho, porque nós não perdoamos ao outro, mas sempre a nós mesmos no outro. Inclusive, o curso diz ao outro pelo que ele não fez, porque não é real, ainda é a mesma mente que projeta o outro e a nós. E falando nesse despertar, hoje Jesus vai trazer aqui na luz no sonho. Então, mais um apelo de Jesus, e hoje, assim, na sessão de hoje, Jesus, ele se envolve, ele dá o seu depoimento pessoal da ajuda dele. Então, é uma sessão maravilhosa, muito incentivadora, muito alentadora, que nos traz alegria. E quando Jesus vai nos trazer esse tema de trazer para a nossa realidade do sonho, porque para nós o sonho é real. Embora seja ilusório, então trazer a luz, luz de L maiúscula, é o conhecimento de Deus, ou a consciência de quem nós somos, o Cristo. Trazer isso para a nossa consciência presa aqui no sonho. Então, é isso basicamente que a gente vai ver nessa sessão de hoje, repetindo o capítulo 18 no 3, na página 401. E antes de iniciarmos, então, essa leitura comentada, vamos fazer a nossa entrega de propósito, que a gente sempre tem feito, onde podemos buscar, através de uma respiração mais pausada, uma maneira de nos aquietarmos, de trazermos serenidade aos nossos pensamentos, porque com eles serenos e tranquilos, a nossa capacidade de aprender e de reter os conhecimentos, ela aumenta em muito. E nós queremos oferecer agora ao Espírito Santo o melhor da nossa capacidade de aprender, para que ele faça uso dessa capacidade por nós. E com essa meta lançada, que o Espírito Santo seja nosso professor e nosso condutor, nessa hora onde vamos fazer esse estudo da sessão Luz nos Sonhos, nós estamos, então, com isso realmente prontos e bem preparados, em boas mãos, para iniciarmos o nosso estudo.
e nós começamos com ele, Jesus dizendo: tu que tens gasto a tua vida trazendo verdade a ilusões, realidade a fantasias, tens andado pelo caminho dos sonhos. Então, o que é a nossa experiência aqui do mundo? Trazer a verdade às ilusões. Então, a nossa realidade no céu, essa consciência do Cristo, nós que ainda fizemos parte disso, nós trouxemos, então, esse ser que nós somos para dentro do sonho, para dentro da ilusão. Por isso que trouxemos verdade à ilusão e realidade à fantasia, porque o céu é real. Aqui, se é ilusão, então, obviamente, que é fantasia. Então, nós trouxemos a condição de realidade do céu para fantasias. E por isso que nós estamos presos no sonho. Por isso que ele diz que nós estamos caminhando em sonhos. Ainda não despertamos. Por isso que para nós aqui, tanto as ilusões quanto as fantasias são elas que parecem reais. Pois passaste do despertar ao sono e penetraste cada vez mais em um sono ainda mais profundo. Cada sonho levou a outros sonhos, e cada fantasia que parecia trazer uma luz à escuridão só fez com que as trevas fossem mais profundas. Então, nós que passamos que passamos do despertar ao sono, é um outro nome para se falar da queda, ou daquele primeiro pensamento separador de Deus. Então, nós estávamos despertos e passamos para o sono, e a partir do momento que fizemos essa primeira escolha, como a gente viu há semanas atrás, nós só fizemos uma única substituição do céu, quando nós decidimos sonhar. O resto foram passos automáticos, como ele diz aqui. Dentro do sonho, nós a cada passo nos aprofundamos mais ainda em sonho. Em mais subdivisões, em mais ramificações, até chegarmos no ponto que nós nos encontramos hoje, em bilhões e bilhões de consciências individuais, sendo ainda uma única mente, sendo ainda um único ser. Então, tal fragmentação ocorreu com a primeira fragmentação dentro do sonho e não parou mais de fragmentar. A tua meta era a escuridão, onde nenhum raio de luz pudesse entrar. Então, dentro do sonho, por mais que aparentemente nós até pudéssemos buscar o divino, o despertar, mas na verdade, dentro do medo do sonho, acreditando que o personagem do sonho era real e que ele ainda é a nossa realidade, o que aconteceu? A meta, ela passa a ser a escuridão, porque nós queremos salvar um personagem que sequer tem realidade. Nós queremos, dentro do ego, dentro do sonho, nós queremos salvar esse ser individual, essa imagem projetada, e não a volta da consciência do ser que nós somos. Então, é isso que nos manteve presos no sonho. E buscaste uma negrura completa para que pudesses nela esconder-te da verdade para sempre, em completa insanidade. Então, no momento que nós já aprendemos na metafísica, no momento que nós tivemos na mente unificada aquele único pensamento separador, e passamos a acreditar naquele pensamento, nós imediatamente nós ficamos com medo da realidade, e por isso, como ele diz aqui, nós buscamos nos esconder do céu. Essa busca por esconderijo, ela aconteceu, como diz aqui, em completa insanidade. Isso justifica a quantidade sem fim de separações e fragmentações, e cada vez a mais para quê? Para fugirmos da verdade, para nos escondermos de Deus. O que esqueceste foi simplesmente que Deus não pode destruir a si mesmo.
E quando fala que Deus não pode se destruir a si mesmo, ele está falando do nosso ser, porque nós fizemos parte de Deus. Isso nós, na insanidade, esquecemos. Por isso que, por isso que acreditamos no ego, por isso que acreditamos na separação, porque esquecemos que a separação de Deus é impossível. Por quê? Porque Deus não pode se esquecer dele mesmo, de si mesmo. Como que Deus poderia se esquecer de si? Mas se eu ainda sou uma extensão de Deus, ainda faço parte de Deus. Então, Deus não me esqueceu. Então, ainda estou em Deus. Então, isso a nossa mente obliterou. Isso ficou esquecido para nós fazermos a nossa viagem imaginária em fantasias de separação. A luz está em ti. As trevas podem encobri-la, mas não podem apagá-la. Então, a luz, a vida, Deus, Espírito Santo, tudo aqui se refere ao nosso ser real, à nossa realidade. Ela ainda está dentro de nós, embora que as trevas, então, o pensamento do ego, ela pode encobrir isso, nós podemos não estar cientes, mas não pode apagar essa luz, não pode tirar isso de nós. Isso apenas está esquecido. Isso precisa ser relembrado, isso precisa ser buscado de novo. E como que se busca isso? Removendo aquilo que está bloqueando essa consciência. O perdão faz isso. Ele remove aquilo que está bloqueando. À medida em que a luz vem para mais perto, correrás para a escuridão, encolhendo-te com medo da verdade, às vezes recuando para as formas menos intensas do medo e às vezes para o terror mais absoluto. Então, isso também explica aqui as fases em vidas diferentes, onde às vezes alguns se escondem aqui, mas de uma forma bem amena, onde aparentemente tudo está de boa, para aquele momento a vida é boa, o esconderijo é bom, está tudo perfeito, e em outros momentos também, como ele diz assim, pode ser um terror em absoluto. Mas ambos, tanto quando aparentemente a coisa está boa aqui, ou para quem tenha uma vida, tanto pode ser física ou psicológica muito pesada, ainda é a mesma coisa, nós estamos recuando diante da verdade, ainda estamos fugindo da verdade com medo da verdade. E esse medo, nós já sabemos, pelo tanto que Jesus falou aqui, ele veio lá daquela primeira crença de separação de Deus, quando a gente se sentiu culpado por ter feito essa afronta a Deus. Então, é isso que está pegando. Então, aparentemente, podem parecer causas físicas e psicológicas que estejam interferindo com a paz da nossa mente, mas elas só estão dando uma forma física ou uma forma psicológica para aquilo que está oculto além dela, que transcende ela, que é a causa disso. E a causa é isso que ele diz, à medida que a luz vem mais perto, à medida que Deus se aproxima de nós, aqui o Deus, através do Espírito Santo, se aproxima de nós do sonho, imediatamente, para a mente equivocada, o medo pega. E aí nós buscamos nos esconder. E mesmo assim, olha o que Jesus diz, mas avançarás, porque a tua meta é avançar do medo à verdade. Então, mesmo que realmente todos tenham agora consciência do tamanho da resistência, do tamanho do medo de voltar a se encontrar frente a frente com o seu ser, ainda assim nós vamos avançar. Por quê? Porque a nossa meta é voltar à verdade. Tem uma parte da nossa mente, essa parte, ela quer voltar a estar consciente de novo da realidade. Então, por isso que nós vamos ter êxito. Embora que tenhamos medo, embora que queiramos nos esconder do mundo, ainda assim, aquela parte da nossa mente que ainda
se mantém sã, ela clama pela verdade. E nós vamos acabar mais cedo ou mais tarde ouvindo a essa parte e não mais ao medo. A meta que aceitaste é a meta do conhecimento para o qual manifestaste a tua disponibilidade. Então, disponibilidade aqui se refere, como eu respondi quarto no Telegram, não é uma questão de disponibilidade de tempo, e sim de mentalidade. Nós entregamos a disponibilidade da nossa mentalidade, do propósito da nossa mente para a meta da verdade. Então, por isso que nós vamos também ter êxito. O medo parece viver na escuridão, e quando sentes medo, desce um passo para trás. Vamos, então, unir-nos rapidamente em um instante de luz, e isso será o suficiente para lembrar-te que a tua meta é a luz. Então, por isso que Jesus sempre tem dito, esse curso é muito fácil. Então, o que Jesus está dizendo? Nós colocamos uma meta de voltar à verdade. E quando o medo nos bate, o que nós precisamos fazer? Aqui, de novo, volta a falar do instante santo. Aqui ele chama ele de instante de luz. Basta, como ele diz, nós nos unir rapidamente no instante de luz. Por que rapidamente? Não é porque o Espírito Santo está ansioso ou que ele não vai esperar por nós. Mas se nós nos unirmos rapidamente ao instante de luz, quando vem o medo, o próprio medo, ele se desfaz rapidamente e não deixa sequelas na nossa mente. Quando nós sentimos medo e nós começamos a protelar a ida ao instante santo, o que nós estamos fazendo isso? Permitindo que o sofrimento continue lá, e ele fica ruminando e fica batendo na nossa mente, batendo e batendo, e o que isso acontece para a paz da nossa mente? É terrível, nós sofremos demais. Então, se nós, ao sentir medo, detectarmos ou percebermos, ficarmos ciente que é medo, isso é o primeiro passo. Porque às vezes o medo é tão forte que a gente simplesmente entra no medo e não se dá por conta sequer que está no medo, apenas está nele, mas não está ciente sequer que é. Porque para estar ciente que estou com medo, não basta estar com medo, preciso observar que estou com medo. Então, o que essa mente treinada faz? Entrou no medo, percebeu o medo, buscar rapidamente um instante de luz. E isso será suficiente para lembrar-te que a tua meta é a luz. Então, isso é suficiente para cortar aquele efeito do medo e o Espírito Santo botar a meta dele de luz no nosso pensamento. Isso corta imediatamente. Então, basta aquele pensamento que isso é medo, e isso não está certo, isso é do ego. Eu quero do Espírito Santo. Pronto, eu já cortei a meta do ego e eu já permiti que a luz venha a mim. E por que é simples? Porque eu não preciso fazer mais nada, eu preciso só recorrer ao Espírito Santo. O resto é com ele. É ele que vai me dar a meta da paz. É ele que vai substituir o meu pensamento que estava contaminado com medo. É ele que vai incidir luz sobre aquilo que eu estava pensando, que era escuridão, e a luz, o que ela faz? A luz, ela desmancha a escuridão. Porque a escuridão, ela não tem propriedades próprias dela, ela é só ausência de luz. Então, no momento que eu pensar Espírito Santo, ou isso aqui é medo, isso é o ego, não é mais isso que eu quero o Espírito Santo, isso já basta para a luz entrar. Então, isso basta para nós quebrarmos o pensamento do ego, porque por conta própria, nós podemos praticar 1000 anos, nós não vamos nunca aprender a vencer o ego, porque o próprio tentar lutar contra ele é dar realidade para ele.
Então, a única maneira de escaparmos é aceitarmos essa ajuda do Espírito Santo. A verdade tem corrido ao teu encontro desde que a chamaste, desde que a chamaste. Então, no momento que nós fizemos essa decisão de que eu não quero ver isso pelo ego, e sim pelo Espírito Santo, a verdade, ela já vem correndo ao nosso encontro. Ela nos encontra imediatamente. Se conhecesses quem caminha a teu lado no caminho que escolheste, o medo seria impossível. Então, se nós tivéssemos a visão de com quem nós estamos andando, o poder real do Espírito Santo, podemos usar a Jesus ou qualquer outra fonte ou Deus que nos remete ao nosso lado da mente certa. Então, o poder de quem anda ao nosso lado, se nós tivéssemos consciência disso, jamais teríamos medo de coisa alguma. Porque nada do que não seja luz é real. Não existe. Então, medo do quê? Mas para isso, eu preciso estar na luz. Se eu estou na escuridão, aí o fato da luz ter todo o poder, eu não consigo sentir ele porque estou bloqueando a luz para mim. Não conheces, então quem anda ao nosso lado, não conheces, porque a jornada para a escuridão foi longa e cruel e entraste profundamente nela. Então, o medo, ele foi tão terrível, nós nos perdemos tanto nos labirintos do medo, que para nós o medo já é 100% real. Então, por isso que nós deixamos de conhecer a quem nós estamos recorrendo quando nós pedimos para entrar uma luz no nosso pensamento. Um leve piscar dos teus olhos, há tanto tempo fechados, ainda não foi suficiente para te dar confiança em ti mesmo, há tanto tempo desprezado. Então, por isso que ainda para nós parece difícil, como ele diz, aqui nós estamos já tendo um leve piscar de olhos, nós estamos dormindo, mas já demos aquela piscada estamos tentando despertar, já meio que abrimos os olhos, mas isso ainda não é suficiente para nos dar toda aquela confiança, aquela certeza de que o céu é real e de que isso aqui é um sonho. Então, isso ainda não chegou, por quê? Porque nós, como Jesus diz, nós estamos há tanto tempo sonhando, nós estamos há tanto tempo presos na ilusão que não temos confiança ainda nisso. Então, precisamos de mais experiência junto ao Espírito Santo para adquirir essa confiança. Vais ao encontro do amor ainda odiando-o e terrivelmente temeroso do seu julgamento sobre ti. Então, embora nós estamos buscando a Deus, nós ainda, por outro lado, tem uma parte da nossa mente que ainda odeia Ele porque nós achamos que nós fomos injustiçados porque Deus permitiu que seu filho viesse a sonhar. Por exemplo, Deus permitiu, isso o ego nos diz, Deus permitiu que nós sofrêssemos. Então, como diz aqui, então nós passamos ainda, tem uma parte nossa que odeia a Deus, mas ainda assim tem aquela outra parte que é sã, que ela vai ao encontro do amor. Embora todo medo ainda esteja dentro de nós. E não reconheces que não tens medo do amor, mas apenas do que fizeste do amor. Então, aqui que está o segredo. Na verdade, nós não temos medo de Deus, nós temos medo da imagem que nós criamos que Deus é, daquilo que nós imaginamos que Deus é. Então, nós não temos medo do amor, nós temos medo daquilo que nós fizemos do amor. Nós fizemos do amor santo um amor especial. Nós fracionamos o amor. Nós subdividimos ele. Nós pegamos uma parte do amor e jogamos a outra parte fora. Nós cortamos o amor em 1000 pedacinhos e pegamos um pouquinho para nós e o resto jogamos fora, quando nós nos separamos dos irmãos.
Então, o que que aconteceu com isso? Agora pensamos que o amor é essa coisa pequena e aquilo que jogamos fora do amor vai nos atacar de volta. Então, desse conceito de amor é que nós temos medo, e não de Deus. Estás avançando rumo ao significado do amor e te distanciando de todas as ilusões com as quais o cercaste. Então, o conceito, o amor real que vem de Deus, nós criamos um conceito totalmente equivocado em cima do amor. E esses conceitos equivocados, obviamente, são ilusórios. Então, nós cercamos o amor de Deus com ilusões. Então, é isso que nós fizemos. Quando recuas para a ilusão, o teu medo aumenta, pois, pois lá há poucas dúvidas de que pensas que ele de que o que pensas que ele significa é amedrontador. Então, dentro da ilusão, o amor é amedrontador, sim. Dentro daquilo que eu, na ilusão, penso que é o amor. Porque nós vemos que o amor, ele é dividido, ele é individual, o amor, ele pode se acabar, ele pode vir, ele pode ser tirado de mim. Então, isso dá medo. Então, por isso que o que nós a partir da ilusão ou a partir do sonho acreditamos que é amor, isso é amedrontador. No entanto, o que é isso para nós que viajamos em segurança e velozmente para longe do medo? Então, com Jesus, isso tudo passa a perder o efeito. Todas essas ideias equivocadas sobre o amor que o ego nos colocou, quando nós estamos viajando em segurança e velozmente de volta para a viagem interna da mente, da consciência, de volta à realidade, isso tudo perde o seu valor. Então, essas coisas do medo simplesmente são largadas, são deixadas para trás. E agora vem aqui Jesus, agora pessoalmente, ele se coloca na a ajuda que ele quer nos dar. Tu que seguras a mão do teu irmão, seguras também a minha, pois quando vos unistes, não estáveis sozinhos. Então, quando nós pensamos no irmão, em termos de que ele é um igual a mim, ele é da minha parte, ele ainda é o meu ser, o que, que eu estou fazendo, metaforicamente falando, eu me uni ao irmão, eu seguro a mão dele, do irmão. E se eu segurar a mão do irmão, automaticamente Jesus está junto, Jesus está unido a ele. Por que que isso? Porque a mente ela é unificada, a mente certa. Então, no momento que nós permitimos que no nosso pensamento nós nos vejamos como um ser só, com o irmão, automaticamente Jesus está incluso nisso. Então, Jesus também está segurando a nossa mão. Acreditas que eu te deixaria na escuridão que tu concordaste em deixar comigo? Então, será que Jesus iria falhar conosco? Então, de forma alguma. Então, se nós concordamos de largar a escuridão para Jesus desfazer, Jesus não vai nos deixar na escuridão. Se nós pegamos um irmão, mesmo aqui na escuridão, mas nós pensamos no irmão que ele é um igual a nós, Jesus não vai nos deixar na escuridão, porque ele também pegou a nossa mão. Ele pegou a mão do irmão e a nossa no momento que nós pegamos a mão do irmão. No teu relacionamento está a luz do mundo. E o medo tem que desaparecer diante de ti. Não sejas tentado a arrancar a dádiva da fé que ofereceste ao teu irmão. Terás sucesso em assustar a ti mesmo. Então, Jesus dizendo aqui,
que é no relacionamento que está a salvação, porque é nos relacionamentos que nós jogamos fora a consciência de que o irmão é igual a nós o separamos de nós fizemos dele algo diferente do meu ser, fizemos um ser separado. Então, reconhecendo a unicidade do ser, nós estamos salvando esse relacionamento. E dentro do relacionamento, o medo simplesmente tem que desaparecer. Quando o relacionamento é santo, quando ele reconhece que o relacionamento é através de relacionamentos que Deus se comunica conosco e com o irmão. Então, e Deus é unicidade, então, se nós estamos num relacionamento igual a Deus, como que vamos ter medo de algo? Ou medo do quê? Se Deus está em tudo e Deus é só amor. Então, dentro do relacionamento com o irmão, Jesus está unido. Dentro do relacionamento do irmão e de Jesus, Deus está unido. E onde Deus está unido, nada pode se opor a si mesmo, porque Deus não é insano, Deus não se opõe a si. Então, nós que somos parte dele, nós que pensamos os pensamentos dele, criamos os pensamentos dele, nós também não vamos criar algo que vai opor. Então, nisso está a segurança. Por isso que ele diz aqui para nós que nós não sejamos tentados a arrancar essa dádiva de fé no irmão. Então, no momento que nós damos a mão do irmão, o irmão já está unido a Deus. Então, como que ele vai nos atacar? Por enquanto, nós precisamos da dádiva de fé para isso. Nós vimos isso há poucas aulas atrás, o quanto nós precisamos, depois de estabelecida a meta de ver no irmão o Cristo, colocar a nossa fé nessa meta para que ela seja experienciada na nossa mente. Então, se nós, Jesus faz esse apelo para nós não permitir que essa meta se perca, então a fé no irmão. Porque se nós permitir que a fé no irmão vá embora, o que, que vai acontecer, como ele diz aqui? Teremos sucesso nisso. E se nós tiver sucesso em deixar que a fé no irmão vá embora, o que, que sobra para responder através do irmão para nós? O ego. E aí vem a dor, vem o sofrimento. Então, por isso que nós temos que ter vigilância em nosso pensamento para permitir que o Espírito Santo mantenha essa fé. Porque se nós não mantivermos a fé, o que, que vai acontecer então? Nós vamos ter sucesso em, em permitir que, de novo, o medo faça moradia na nossa mente. Nós não queremos mais isso. A dádiva é dada para sempre, pois o próprio Deus a recebeu. Então, a dádiva da fé que nós damos para o irmão, ela é aceita por Deus. E se ela foi aceita por Deus, ela é eterna. Então, por que não confiarmos nessa fé? Tu não podes tomá-la de volta. Então, uma vez que a gente deu a fé no irmão, eu posso até esquecer disso e sofrer com medo de novo, mas essa fé nunca mais pode ser desfeita, porque Deus a aceitou. E o que Deus aceita é para toda a eternidade. Deixa eu ver aqui no chat aqui da Priscila Ing. A fé é no Espírito Santo que está em nós e não no personagem irmão, né? Sim, no Espírito Santo que está em nós e que está principalmente no irmão, que ele é o mesmo que está em nós. Então, a fé, quando ela estabelece que no Espírito Santo, quem vai responder através do irmão é o Espírito Santo que está nele e que está em mim, automaticamente não é mais o personagem ego do irmão que vai responder. Então, essa é a fé. A fé no Espírito Santo, no irmão, que é o mesmo que é o Espírito Santo em mim, porque não existem dois Espíritos Santos. Então, esta fé, Priscila. Então, ele dizendo aqui, uma vez que a gente deu a fé,
Nós não podemos tomar ela de volta porque Deus já aceitou, então ela já é eterna. Nós só podemos, como eu digo, de novo, nós podemos esquecer de novo essa fé. Nós podemos, por escolha própria, deixar de acreditar nela e voltar ao ego. Mas a fé, essa dádiva da fé não pode mais ser tirada do céu. Ela está lá, aguardando a nossa aceitação. Aceitaste a Deus. Então, no momento da fé, no irmão, no Espírito Santo do irmão, nós estamos aceitando ao próprio Deus. A santidade do teu relacionamento está estabelecida no céu. Não compreendes o que aceitaste, mas lembra-te de que a tua compreensão não é necessária. Então, como mente dividida, obviamente que nós não temos sequer noção do que nós estamos aceitando quando nós estamos colocando a nossa fé no irmão, no Cristo do irmão. Nós não temos o alcance porque a nossa mente ela está tão a consciência é tão diminuta que ela não tem consciência, por isso que nós não compreendemos. Mas como Jesus diz, e tampouco a nossa compreensão é necessária para a fé agir. Para Deus agir, a nossa compreensão é totalmente irrelevante. Nós não precisamos compreender, por exemplo, para um milagre se manifestar. Ele vem como consequência natural da mudança da nossa mente. Tudo que foi necessário foi simplesmente o desejo de compreender. Então, o desejo de compreender é o desejo de estar na mente certa. Então, só isso foi necessário. Não preciso compreender eu, figura separada, limitada, tentar compreender. Mas eu ainda tenho que ter o desejo de compreender, o desejo de querer estar na mente certa, o desejo de querer ver o Cristo no irmão. Esse desejo era o desejo de ser santo. Então, por isso que vai funcionar. Quando eu quero ver o Cristo no meu irmão, é porque eu quero me voltar à minha santidade também. A vontade de Deus foi concedida. Deus nos criou em santidade, porque Ele é santo. Então, é vontade de Deus que nós nos reconheçamos em santidade. E isso é reconhecido quando eu me volto a ver o Cristo no irmão. E quando coloco a fé nisso, eu recebo essa dádiva de volta. Pois desejas a única coisa que sempre tiveste ou sempre foste, a santidade. Nós sempre tivemos a santidade e sempre fomos santos. Por quê? Porque nós nunca deixamos a santidade de Deus, nós nunca deixamos o Pai. Nós estamos no céu, nós estamos em Deus, apenas não estamos conscientes disso, apenas estamos conscientes de um sonho e não da realidade. Mas como nós nunca deixamos de ser santos na realidade, quando nós desejamos ver a santidade no irmão, ver o Cristo no irmão, nós estamos sendo naturais, nós estamos alinhavados com a vontade de Deus e totalmente alinhados com o nosso ser. Cada instante que passamos juntos vai te ensinar que essa meta é possível e fortalecerá o teu desejo de alcançá-la. Então, quanto mais nós praticarmos isso, mais nós vamos ver que essa meta da paz é possível. E no teu desejo está a sua realização. Então, no momento que eu quero essa meta, ela automaticamente já acontece, porque é no desejo que está a realização, porque a realização já não depende de nós, é com o Espírito Santo, e ele a cumpre imediatamente. O teu desejo está agora em completo acordo com todo o poder da vontade do Espírito Santo. Então, querer a meta da paz, a meta de ver a santidade no irmão,
está totalmente de acordo com a vontade do Espírito Santo. Nenhum dos pequenos passos em falso que possas dar é capaz de separar o teu desejo da sua vontade e da sua força. Então, nenhum passo que a gente deu aqui em falso, que o ego nos joga, quando a gente volta para o ego e faz alguma coisa que depois vem a culpa, o ego diz, mas tu já escapou da tua meta, agora já tu deu um passo para trás, tu caiu de novo, agora tu tem que recomeçar do zero. Jesus dizendo aqui, todos os nossos deslizes, porque nós ainda não temos uma mente treinada a estar somente conectada com o Espírito Santo. Então, nada disso, nenhum deslize nosso vai atrapalhar, então, com a nossa vontade e com a força que isso dá. Jesus agora falando pessoalmente aqui no 5:5. Eu seguro a tua mão com tanta segurança quanto tu concordaste em tomar a mão do teu irmão. Então, por isso que mesmo que nós tivermos um deslize, e o deslize é voltar a ver de novo um ego no irmão, ou em nós mesmos, voltar de novo a ver a dualidade, ver a separação. Mesmo que isso aconteça, Jesus, ele segura com tanta segurança a nossa mão, quanto nós do nosso irmão. Então, se nós continuarmos ainda assim, insistindo de que nós queremos ver o Cristo no irmão, assim como nós não largamos esse pensamento, Jesus não larga da nossa mente. Ele nos dá esse mesmo apoio. Vós não vos separareis, pois eu estou convosco e caminho convosco em vosso progresso rumo à verdade. Então, por isso que o irmão não vai nos contra-atacar. Na nossa união com o irmão, Jesus assegura também que ele seguirá conosco. Por quê? Porque Jesus também não perdeu a fé em nós. Então, nós temos esse reforço extra. E aonde nós vamos, carregamos Deus conosco. Então, aí que reside o poder da unicidade. Porque no momento que o que era separado foi reconhecido que era uno, Deus está junto. Então, este que é o segredo do poder que tem o Espírito Santo de trazer a nossa consciência de volta à paz. No teu relacionamento, tu te uniste a mim, trazendo o céu ao Filho de Deus, que se escondia na escuridão. Tens estado disposto a trazer a escuridão à luz, e essa tua disponibilidade tem dado força a todos os que queriam permanecer na escuridão. Então, olha a nossa responsabilidade para com o irmão. Cada vez que nós aceitamos a meta da unicidade com o nosso irmão, nós estamos fortalecendo isso em toda a filiação separada, em todos os irmãos separados. O sistema de pensamento do ego enfraquece e o sistema de pensamento da mente certa se fortalece. Então, e isso vai para todos os irmãos. Aqueles que querem ver, verão. E se unirão a mim, transportando a sua luz à escuridão, quando a escuridão dentro deles for oferecida à luz e removida para sempre. Então, o que é isso? O nosso irmão, quando nós queremos ver a luz nele, o Cristo nele, quando nós nos unimos ao nosso irmão, ele se unirá a nós, trazendo a luz à escuridão, trazendo o Espírito Santo para dentro aqui do sonho, para dentro da escuridão. Isso quando o próprio irmão estiver preso na escuridão e sozinho, ele não vê saída, mas quando nós trouxemos, graças ao reconhecimento da unicidade, nós trouxemos a luz para dentro do sonho,
E isso remove toda a escuridão, inclusive para o irmão. Fica mais fácil o caminho para o irmão. A minha necessidade de ti, unido a mim, na luz santa do teu relacionamento, é a tua necessidade da salvação. Jesus precisa tanto de nós quanto nós dele. Porque Jesus não é completo como filho de Deus se nós estivermos faltando na mente de Deus. Se nós nos recusarmos a reconhecer a nossa unicidade em Deus. Então, por isso que Jesus diz que a necessidade dele é tanta quanto a nossa própria salvação. Nós temos a mesma necessidade dessa unicidade. Assim como Jesus tem necessidade nossa de que nós trouxemos a luz do nosso relacionamento, que nós reconhecemos o Cristo no irmão, Jesus tem necessidade disso para ele como ser completo através do nosso reconhecimento, nós precisamos disso para a nossa salvação. Porque é o não acreditar nisso que é o que está permitindo que a gente fique preso na ilusão, ou fique preso aos pensamentos do ego. Não te daria eu o que deste a mim? Então, se nós dermos essa dádiva do relacionamento santo a Jesus, ele não responderia na mesma moeda, ou ele não daria para nós a mesma dádiva? Pois quando te uniste ao teu irmão, respondeste a mim. Então, porque quando nós nos unimos ao irmão, nós nos unimos, obviamente, à mente certa, porque o ego não se une, o ego só separa. Então, quando nós nos unimos ao irmão, obviamente estamos nos unindo a Jesus, porque Jesus está unido a todos os irmãos. Jesus não esqueceu de ninguém, ele sabe da unicidade da mente. Então, nós podemos nos unir a qualquer um que seja, automaticamente nós estamos nos unindo ao todo, ou não haveria união. Não há no céu nenhuma única luz que não vá convosco. O céu é uma condição mental, a condição da perfeita unicidade. Então, no céu, na perfeita unicidade, não há nenhuma luz que não vá conosco. Ninguém está de fora da nossa consciência na luz do céu. Nem um único raio que brilhe para sempre na mente de Deus deixa de vos iluminar. Aqui é um modo metafórico de dizer um raio ou nenhuma vida feita por Deus, nenhum irmão nenhuma parte do Cristo que esteja na mente de Deus deixa de estar presente aqui para iluminar a nossa própria mente. A Goianita levantou a mão? Oi, Ing, você não pulou o 7, não? Ou eu que tô O 7? É. Deixa eu ver. Tua necessidade. Pulei mesmo, Goianita, obrigada. Vamos ver aqui, então, ao 7. No 6, nós terminamos que quando nós unimos ao irmão, respondeste a mim, a Jesus. Então, tu que és agora o portador da salvação, realmente aqui é a sequência. Então, no momento que nós nos unimos ao irmão, nós somos o portador da salvação. Tens a função de trazer a luz à escuridão. A escuridão foi trazida à luz. Então, no momento que nós aceitamos a missão para a nossa salvação, de ver a luz no irmão, nós estamos trazendo essa luz para dentro aqui do sonho, para dentro da escuridão. E com isso, nós estamos levando a escuridão até a luz. Transporta-a de volta à escuridão, partindo do instante santo ao qual a trouxeste. Então, quando que acontece esse relacionamento santo? No instante santo. O que acontece quando eu me uno mentalmente ao irmão? Um instante santo. É nesse instante santo que nós transportamos de volta a escuridão, a própria luz do céu. Nós permitimos que a luz do céu
venha para dentro do sonho, corrigir o sonho, curar o sonho. Nós nos tornamos íntegros no nosso desejo de tornar íntegro. Então, no momento que nós queremos ser íntegros, nós nos tornamos íntegros. Ou, em outras palavras, no momento que nós colocamos a meta da santidade na nossa mente, nós voltamos a reconhecer que nós somos santos. Não permitas que o tempo te preocupe, pois todo o medo que tu e teu irmão experimentam é realmente passado. Então, no instante santo, nós já vimos isso anteriormente, o instante santo, ele é fora do tempo, ele é um aspecto de existência fora do tempo, então ele corta o passado. O medo, ele está sempre 100% atrelado ao passado. Se não houvesse um passado, não haveria medo. É sempre uma imagem do passado que perturba a nossa mente e que produz o medo. Então, por isso que Jesus apela aqui que nós não permitamos que o tempo nos preocupe, porque quando nós tivermos um instante santo, o que acontece? Nós deixamos o passado para trás. Então, no instante santo é impossível ter medo. O tempo foi reajustado para nos ajudar a fazer juntos aquilo que os vossos passados separados impediriam. Então, isso aqui é importante demais. Então, para a nossa fé aqui, o tempo ele é reajustado. Graças ao instante santo, os passados separados do meu irmão e o meu, que se não houvesse a interferência do instante santo, eles no futuro eles se repetiriam e voltariam a trazer aquele estado que produz medo em nós. Então, no instante santo, esse passado é cortado e o tempo é reajustado para seguir sequência ao instante santo e não mais ao passado. Porque se não houver instante santo, o futuro sempre é uma repetição do passado, ele sempre é uma sequência baseada no passado. Então, o instante santo, ele corta isso. E o que acontece com o futuro? Ele é reajustado, ele passa a contar a partir do instante santo, ele traz os efeitos do instante santo e não do passado. Por isso que Jesus diz aqui, ó, que, como ele diz aqui, aquilo que vossos passados separados impediriam, a paz que os passados separados, que o meu passado e o passado do irmão impediria de vir a ele e a mim, graças ao instante santo, esse tempo, ele é reajustado. O Espírito Santo reajusta, principalmente através dos milagres. Milagres são efeitos desse reajuste de tempo. E por isso que milagres acontecem no intervalo fora do tempo, embora que eles se apliquem apenas ao tempo, porque no céu não precisa milagres. Mas eles vêm do instante santo, os milagres são resultado do instante santo. E isso reajusta o tempo. Por isso que nós não precisamos mais sentir medo devido ao passado, que isso vai se repetir no futuro. Então, o instante santo tem esse poder. Vós ultrapassastes o medo, pois duas mentes não se podem unir no desejo do amor sem que o amor se una a elas. Então, como que eu posso me unir ao irmão? E basta um estar ciente para essa união acontecer. Então, se eu me uno no irmão, eu me uni em amor, porque o ego não se une. Ao me unir, eu obviamente tive que ir à mente do amor, a mente certa. E dentro do amor, como que o amor não vai estar presente? Por isso que ele diz que no desejo do amor, é impossível o amor não se unir junto. Então, isso também permite que tudo se rearranje numa nova realidade.
Não há no céu nem uma única luz que não vá convosco, nem um único raio que brilhe para sempre na mente de Deus deixa de vos iluminar. Então, olha só, no instante santo, nós permitimos que o céu inteiro se recline sobre o nosso relacionamento para o abençoar. Então, isto muda o propósito do relacionamento, isso faz com que o tempo seja rearranjado para atender o futuro, atender as sequências do instante santo, e não mais daquele passado separado. O céu está unido a vós no vosso avanço rumo ao céu. Então, está alinhado, está no mesmo propósito. Quando grandes luzes, tais como essas, estão unidas a vós, para dar a pequena centelha do vosso desejo, o poder do próprio Deus, será possível permanecerdes nas trevas? Então, quando o próprio Deus se une à nossa vontade, quando o próprio céu se une à nossa vontade, será que é possível que a escuridão tenha mais força que isso, ou que a gente permaneça na escuridão? Então, é impossível. O poder está na luz. A escuridão não é poder, ela é apenas ausência de luz. Então, no momento que o céu está alinhado com a nossa vontade, nada pode se opor a isso. Tu e o teu irmão estão voltando ao lar juntos, após uma longa jornada sem significado que empreenderam uma parte do outro e que não levou a lugar nenhum. Então, no relacionamento santo, eu e o irmão estamos voltando juntos, porque ninguém volta sozinho a Deus, porque Deus não é sozinho. Deus não se reconhece como sendo uma parte, Deus só se reconhece íntegro. Então, por isso que no instante santo, o irmão que ainda é parte de mim, como parte de mim, ele retorna ao céu. Porque isoladamente, como ele diz aqui, nós já empreendemos isso há muito tempo e não levou a lugar nenhum. Só nos colocou cada vez mais presos a ilusões. Tu achaste o teu irmão e vós iluminareis o caminho um para o outro. E a partir dessa luz, os grandes raios estender-se-ão para trás em direção às trevas e para frente em direção a Deus, para desvanecer o passado com seu resplandecer, com seu resplendor e assim abrir espaço para a sua presença eterna, na qual todas as coisas são radiantes da luz. Então, diante da união com o irmão, os grandes raios aqui é uma maneira também metafórica, simbólica, de falar da luz, ou do conhecimento do próprio céu, do nosso ser, que ele se estende tanto em direção ao céu, quanto em direção à ilusão, e ele abraça a tudo, tornando a ilusão una ao céu. E aí não haverá mais estados separados, onde o céu se une e a ilusão se eleva ao céu, ambos passam a ser o céu, não há mais separação. E aí o que será reconhecido, como ele diz aqui, a presença eterna de Deus. E nós, o irmão, e nós de volta a isso. O Márcio levantou a mão? Oi, Ing. Oi. Eu tenho... Parece aqui que são duas perguntas, mas eu acho que é uma pergunta só. Vou pedir sua ajuda aí, para ajudar a sentir comigo aqui se a minha prática está alinhada. Hoje eu estava estudando sobre a lição do dia, né? Que é aquela lição que fala sobre confio nos meus irmãos, né? E aí, olhando para essa lição, para o instante santo, agora que você falou, me veio, né? Algo que eu olhei também em relação ao instante santo. E aí me veio um sentimento muito forte de que quando a gente
fala, né? Confio nos meus irmãos, que são um comigo, e a gente pensa no relacionamento com o irmão, me veio uma frase assim: eu não sei para que serve, coisa alguma, né? Que até tem uma lição do livro que fala isso. Só que depois de um tempo, conforme você vai praticando, eu sinto que parece que muda, né? Assim, esse eu não sei para que serve coisa alguma, em última instância, nós sabemos para que serve. Tudo no mundo serve para correção dos meus pensamentos equivocados. Então, eu comecei a observar, né, eu fazendo a lição ali, e tinha vindo na minha mente de praticar assim, que diante de todo irmão que eu encontrasse hoje, eu ia repetir: eu não sei para que serve coisa alguma. Só que aí eu parei e falei: não, mas é mentira, porque eu sei para que serve. Serve para eu olhar para as cenas, para o mundo, e lembrar que nós estamos unidos em Cristo, que nós somos um, e que essa cena veio como uma seta para eu me lembrar da minha existência junto com ele em Deus. O eu não sei para que serve coisa alguma é se eu ficar olhando para a cena a partir das vontades individuais do Márcio. Porque eu vou olhar para o irmão e eu vou querer que aquela cena seja algo relacionado à minha crença. Mas se eu faço esse ajuste que você está falando aí, né, que Jesus nos convida para confiar, eu entro num lugar de que eu sei que aquela cena está me convidando para retornar a atenção para o céu, para trabalhar a minha confiança. E aí me veio uma outra coisa, que esse é um momento em que a gente entra no instante santo. Mas que se eu não estiver muito atento, eu saio do instante santo. Por quê? Eu entro no instante santo, nesse lugar de confiança, de tipo, isso veio para eu relembrar que eu estou unido a Cristo, junto com o meu irmão e a Jesus. Só que existe uma tendência muito grande no nosso comportamento de imaginar que eu entro no instante santo e talvez a paz ou alguma coisa aconteça de imediato ali na cena. E aí, nesse lugar, eu volto e fico procurando na cena quais são os motivos da minha falta de paz, que é o que você chama de fuxicar, né? Daí eu volto e fico argumentando: eu tô sentindo isso porque isso, esse irmão tá me mostrando isso, esse irmão tá me mostrando aquilo, tá me mostrando aquilo outro. E aqui na minha prática, o que eu tenho sentido que é assim: quando eu olho para a cena, para o irmão, e faço esse ajuste de foco, não nego a sensação, eu não nego que, parece que é raiva, parece que é angústia, parece que é isso, parece que é aquilo, mas se eu fortaleço a minha decisão de me lembrar unido a ele no Cristo, parece que desse lugar vem uma sensação de paz, mas não na forma e no corpo. Primeiro, isso vem como uma confiança e uma certeza na mente de que isso vai passar. E aí, em consequência, muda alguma coisa na forma. O que você sente em relação a isso? Vamos lá, ficou bom, duas colocações, vamos ver se eu me lembro primeiro da primeira parte, depois você me ajuda a lembrar de novo da segunda parte, Márcia, realmente. Na primeira, você colocou aquele pensamento: eu não sei para que serve coisa alguma, mas depois você descreveu, na verdade, você sabe que tudo serve para a salvação, tudo serve para ser perdoado. Mas nessa colocação tem dois níveis. Então, como tomador de decisão, eu olho para a cena, a primeira coisa para me desvincular dela, para me separar dela, porque, obviamente, se ela vem a mim, eu estou atrelada a ela. No entanto, eu também eu sou o tomador de decisões, eu olho para o ego, e como eu estava identificada com o ego e sabia para que servia, sabia que eu sabia por que estava brava, sabia por que eu estava com raiva, sabia por que o irmão que é o mal. Então, agora eu olho para isso, e para me desvincular isso, ajuda esse pensamento de eu não sei para que serve agora aqui, porque eu fiz isso. Se está acontecendo aqui, na minha mente eu projetei, eu fiz, eu acreditei. Só que na época, ou quando projetei, fazia sentido, por isso que eu fiz, eu tive um desejo de fazer. Só que
esqueci para que serve isso. Então, isso é uma forma de voltar a ter o controle como tomador de decisão para não ser vítima do ego. Então, reconhecer essa situação, eu não sei para que serve nada disso. Mas quando também, como tomador de decisões, aí eu me desvinculei do ego, eu volto para o Espírito Santo, e eu, como mente certa, tomadora de decisão, unida ao Espírito Santo, eu olho de volta para a cena e digo, isso serve para ser desfeito, porque é isso que está me prendendo. Tá vendo, Márcia, que são duas situações que não se... Uma não anula a outra, ambas, o Espírito Santo sabe quando que eu necessito de uma ou quando que eu necessito da outra. Elas não entram em conflito. Então, e uma não desfaz a outra. Então, com o Espírito Santo, ele sabe, quando nós nos voltamos a ele, tudo são os recursos necessários para, em dado momento, eu posso estar mais aberta para diretamente já olhar com o Espírito Santo e ir para essa segunda fase. Em outros momentos, a resistência pode ser tão grande, porque está vindo uma parte mais inconsciente, mais profunda, e eu preciso dessa primeira parte. Então, uma não anula a outra, mas, de repente, sim, em algum momento, uma é mais útil que a outra, vamos chamar assim, a utilidade. Ambas servem para o mesmo propósito, e tudo que necessita, que serve ao mesmo propósito é o mesmo. Sim, e é Então, justamente isso, Ing, que eu estava refletindo, né? Porque assim, eu posso usar essa, como você disse, né, nesse primeiro nível, para eu me lembrar que é algo, como você disse aí, que eu desejava, mas eu não desejo mais. E eu quero agora que o Espírito Santo ressignifique isso para mim, né? E a exato, partir desse... e o melhor disso é reconhecer por que eu quero que ele signifique. Porque eu já não sei mais para que serve, porque aqui, né, eu desconheço, eu preciso do Espírito Santo, não sou eu que posso ressignificar. Isso, é desse lugar mesmo que eu também compreendo aqui. E que depois, já a partir desse entendimento, você já passa para esse outro lugar que, tipo, agora eu vou dar um propósito para Cristo, né? A partir desse entendimento, isso serve para que você relembre a unidade e a unicidade. Então, era isso mesmo, eu estava estudando a lição hoje de manhã e queria confirmar. Obrigado, Ing. Perfeito. Eu acho que a segunda parte já ficou respondido nisso também, né, Márcio? Ficou porque se eu ficar querendo entender para que serve dentro da forma, eu vou Não, entrar e sair do instante santo, não faz sentido, né? exatamente, está negando, está dizendo, eu sei para que serve, sim. É, Serve para eu julgar, serve para eu compreender. para eu querer fazer Então, alguma coisa com isso, né? Então, exato. Então, você respondeu sim. Obrigado, Ing. obrigada, Márcia. Bom, pessoal, nós terminamos, então, de ver a luz no sonho. Então, como que Jesus e o Espírito Santo têm nos ajudado no sonho, quando nós permitimos essa luz, e principalmente no relacionamento. No relacionamento, porque é no relacionamento que nós nos separamos do irmão. Então, trazer essa luz no sonho é permitir ver ao irmão com o Espírito Santo, ver o Cristo no irmão. E com isso nós concluímos, então, essa sessão. E a próxima sessão, semana que vem, um pouco de boa vontade. Um pouco de boa vontade. Deixa eu ver aqui da Priscila Inck. Essa aula é um lindo convite de Jesus para nós confiarmos no nosso irmão, diminuindo no dia a dia o tempo de sofrimento e ir mais rápido para o instante santo. Exatamente, esse é o resumo do apelo de Jesus, que nós permitamos nos unir ao irmão e que a gente se lembre no momento que nós estamos com o irmão, nós estamos também com Jesus, e Jesus, ele tem a fé
completa, perfeita em nós, no Cristo em nós e no Cristo no irmão. E isso faz com que a gente vá no instante santo e corte o vínculo do presente com o passado. Porque o nosso sofrimento, como ele diz, sempre é nossos passados individuais que são a causa do nosso sofrimento. Mesmo que a gente ache que é no futuro, mas eu projeto no futuro porque eu tenho uma experiência do passado. Então, o instante santo corta isso. Então, e para a gente estar nesse instante santo, unido ao irmão, Jesus automaticamente está unido. Por isso que ele nos lembra isso e ele faz esse apelo que a gente não esqueça disso para a nossa volta de novo da consciência da paz, para a nossa segurança, ou para a nossa confiança, para nós termos o êxito nesse propósito o mais rápido possível. Por quê? Porque todos nós já estamos cansados do sofrimento, todos nós queremos a paz, e esse é o caminho da paz. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Caso contrário, pessoal, então eu vou encerrando aqui a gravação. Nós já deu também o nosso tempo. Agradecendo, como sempre, a Jesus, ao Espírito Santo, por nos trazer essas mensagens